nós vamos perceber que estes 4 cavaleiros representam, semelhantemente às mensagens das 7 igrejas que nós vimos nos capítulos 2 e 3 há várias semanas atrás, estes 4 cavaleiros também representam sucessivas etapas da história do cristianismo. A mensagem de esperança, de que Deus pode fazer com que situações completamente impossíveis possam se tornar em realidades de sucesso. Mesmo quando a derrota parece iminente ou já instalada, eis que Deus pode fazer com que algo de muito bom suceda. Efetivamente, o trono pelo qual Jesus luta é o trono do coração de cada um dos seres humanos. E este é, sem dúvida, o grande objetivo da sua monarquia. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos, damos as boas noites àqueles que aqui estão, àqueles que também nos estão a assistir a partir desta transmissão feita da Igreja Adventista de Setúbal, para todos aqueles que em sua casa podem efetivamente, a partir deste momento, estudar e partilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Ao longo das últimas semanas temos estado a estudar o livro do Apocalipse numa perspectiva mais descomplicada. Muitas pessoas, por vezes, muitos cristãos, olham para o último livro da Bíblia como sendo uma miscelânea de símbolos e de imagens, por vezes assustadoras. Mas é verdade que o livro de Apocalipse tem alguns símbolos e imagens intensas, mas que de alguma forma também nos ajudam a perceber algo que Deus tem para nos ensinar e, sobretudo, para nos esclarecer em relação à forma como devemos viver nos últimos tempos da história da Terra. A semana passada tivemos a oportunidade de estudar Apocalipse capítulo 5, em que falávamos sobre o Cordeiro que surge na cena do Apocalipse para poder abrir um enigmático livro que está selado com 7 selos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ver o capítulo 6, de começar a estudar o capítulo 6, onde vamos perceber a abertura de cada um desses selos. Por isso, gostaria de vos convidar a abrirmos a Palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Apocalipse e vamos começar justamente lendo o verso 1. Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 em diante. Ainda a título de contextualização, vale a pena lembrar que na semana passada falávamos que o momento em que o Cordeiro, que representa Jesus, toma o livro na mão do Pai que está sentado sobre o trono, este momento acaba por ser uma ocasião de grande júbilo e louvor em todo o universo, porque a dignidade, apenas a dignidade de Cristo, lhe permite efetivamente tomar este enigmático livro para lhe abrir os selos. E nós falávamos, aqueles que nos acompanharam na semana passada, recordam-se que falávamos que este livro tem alguma coisa de muito importante relacionada com o plano da salvação. Assim, portanto, vamos começar a leitura, portanto, do capítulo 6, verso 1. Diz: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, ouvi e olhei um dos 4 animais que dizia com grande voz, com voz de trovão: Vem e vê. Verso 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Bom, nós hoje vamos ter, para apoio visual, vamos ter, portanto, algumas imagens que nos vão ajudar a visualizar um pouquinho daquilo que é descrito no livro de Apocalipse. Não quer dizer que estas ilustrações sejam reais ou inspiradas, divinamente falando, mas servem como uma ilustração para nos ajudar, portanto, a entender aquilo que estes selos, portanto, apresentam. E então é descrito justamente um cavaleiro que monta um cavalo branco. E são descritas 2 informações a respeito deste cavaleiro, que ele tem um arco e que sobre a sua cabeça é posta uma coroa. Bem, em contexto profético, e isto é muito importante que se diga,
O arco é um sinal de guerra, é, portanto, um elemento que aponta justamente para a guerra, para o combate. E não é de estranhar que estes 4 símbolos que são aqui apresentados, os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, no contexto cultural da Bíblia, o cavalo era representado ou era visto como sendo um elemento associado, portanto, à guerra. Os reis, quando montavam em cavalos, isto simbolizava que eles estavam a preparar-se para ir para a batalha. Quando um rei aparecia montado sobre um burro, sobre um jumento, isto quer dizer que ele estava num contexto pacífico e por esta razão estava, portanto, montado sobre um burro. Normalmente, os reis, quando se faziam passear junto ao povo num cortejo que tinha como objetivo celebrar ou festejar algum evento importante da história da nação, se esta celebração era pacífica, portanto, o rei fazia-se montar sobre um jumento. Esta é a razão pela qual nós vamos encontrar nos Evangelhos Jesus entrar na cidade de Jerusalém montado justamente sobre um jumento. E se nós nos lembrarmos, portanto, era justamente aclamado Jesus na sua entrada em Jerusalém como o filho de Davi, e eram cantados, portanto, louvores a Jesus, que foi, portanto, aclamado ao entrar naquela Páscoa do ano 31 da nossa era. Ao entrar na cidade de Jerusalém, ele foi aclamado efetivamente como descendente de Davi e como legítimo sucessor ao trono de Israel. Contudo, nós sabemos que Jesus não tinha nenhuma pretensão ao trono de Herodes, nem à coroa sobre o reino de Israel, porque efetivamente o trono pelo qual Jesus luta é o trono do coração de cada um dos seres humanos, e este é sem dúvida o grande objetivo da sua monarquia. Mas, voltando novamente à ideia do capítulo 6, nós percebemos que os cavalos, portanto, estão associados à imagem de guerra, de conflito. E é muito interessante que nós vamos perceber que estes 4 cavaleiros representam, semelhantemente às mensagens das 7 igrejas que nós vimos nos capítulos 2 e 3 há várias semanas atrás, estes 4 cavaleiros também representam sucessivas etapas da história do cristianismo. E por que o cavalo está aqui presente para representar a história da igreja, visto que ela já tinha de alguma forma sido vista nas mensagens às 7 igrejas? Bem, é que isto acontece recorrentemente na Bíblia. Isto chama-se de paralelismo profético, ou seja, por vezes, numa profecia ou num livro profético, é apresentada uma profecia histórica com um conjunto de símbolos e depois esta profecia pode ser repetida novamente com o intuito de ampliar e de clarificar novas informações, agora numa nova perspectiva com novos símbolos. Por exemplo, para nós que conhecemos o livro de Daniel, quando nós olhamos para este livro, percebemos que em Daniel capítulo 2, a história do planeta é apresentada graficamente nas várias partes da estátua que também têm vários materiais diferentes. Em Daniel 2 é-nos contado no sonho que o rei Nabucodonosor teve de uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés finalmente em parte de ferro e em parte de barro. Ora, nós vamos ver esta mesma sequência apresentada no capítulo 7, mas não nem com uma estátua, nem com materiais que se sucedem uns aos outros, mas sim com vários animais que vão aparecendo. O primeiro animal que aparece em Daniel capítulo 7 é parecido com um leão, depois aparece um segundo animal que tem a aparência de um urso, depois um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e por fim um animal de aparência terrível e espantosa que Daniel não conseguiu encontrar naquilo que ele conhecia da natureza, nenhum animal parecido, e apenas o descreve como tendo uma aparência terrível e espantosa, e este 4º animal representa, portanto, também um dos vários reinos, dos vários impérios que Daniel já tinha descrito em Daniel no capítulo 2. Ora, no livro do Apocalipse nós vamos encontrar algo semelhante.
E há instantes explicava-vos que este paralelismo profético, ele tem como objetivo ampliar e acrescentar novas informações. Ora, nós vamos encontrar justamente isto no capítulo 6, ao começarmos a ver uma série de símbolos que representam etapas da história do cristianismo. É interessante que os cavaleiros estão relacionados diretamente aos períodos proféticos de Apocalipse capítulo 2 e 3 das várias igrejas. Portanto, nós poderíamos dizer que o cavaleiro branco representa justamente o primeiro período da história do cristianismo que, em Apocalipse 2, é representado pela igreja de Éfeso. E a diferença aqui é que nós vamos encontrar alguns detalhes mais e o enfoque das profecias está mais voltado não propriamente para a história da igreja, mas para a inter-relação da igreja com aquilo que é o mundo exterior. Portanto, na realidade, os cavaleiros eles servem para nos mostrar que existe um conflito no qual a igreja está em oposição ao mundo. E nós podemos pensar, mas afinal o objetivo da igreja não é evangelizar a humanidade, não é transmitir o evangelho a todo mundo para que todas as pessoas possam ser salvas pelo plano da graça de Deus? Sim, é verdade. Contudo, a igreja, na sua missão de proclamar o evangelho, também está implicitamente a declarar guerra ao inimigo de Deus. Porque a missão do inimigo de Deus e a missão da igreja estão diretamente em oposição e em choque uma com a outra. É por esta razão que a igreja é apresentada através de 4 símbolos de personagens montados a cavalo, para que nós possamos entender que, na verdade, a história do cristianismo ela é, ao longo de todo o seu tempo, um conflito em que a intenção e o projeto da igreja está em oposição, efetivamente, ao projeto de Deus. Mas antes de avançarmos um pouquinho mais nesta análise do simbolismo dos 4 cavaleiros, vale a pena nós entendermos aqui uma coisa muito importante. É que, ao olharmos esta narrativa, vamos perceber que ela começa bem e depois, aparentemente, as coisas vão se degradando gradualmente até ao 4º cavaleiro, onde parece que não existe mais solução e a coisa está realmente muito má. Mas sabem, queridos amigos, e nós vamos voltar novamente a esta ideia, a verdade, a grande lição que os 4 cavaleiros nos ensinam é que, embora o primeiro cavaleiro seja, diríamos assim, o estado de pureza e de vitória da igreja cristã, no seu momento mais bonito, no seu momento mais interessante, e o 4º cavaleiro represente já um estado de grande decadência espiritual, inclusive representado pela própria morte, a verdade é que Deus, apesar de tudo isto, continua ainda tendo um plano e um propósito para o seu povo. E isto talvez possa ser uma lição muito importante, que seja necessária para nós, cristãos do século XXI, que vivemos, enfim, naquilo que imaginamos ser a parte final da história do planeta Terra. É importante para nós entendermos que mesmo que as coisas estejam muito más, na soberania de Deus, o Senhor pode reverter qualquer situação. Mesmo que estejamos a passar por lutas e por grandes problemas, ainda que pensemos que todos os nossos sonhos ruíram e que nenhuma possibilidade existe mais de solução, eis que Deus se nos apresenta como sendo aquele que tem a capacidade e o poder de reverter qualquer situação, ainda que esta situação seja a própria morte. E isto é talvez uma das mais interessantes mensagens que nós vamos encontrando ao longo do Apocalipse. É a mensagem de esperança, de que Deus pode fazer com que situações completamente impossíveis possam se tornar em realidades de sucesso. Mesmo quando a derrota parece iminente ou já instalada, eis que Deus pode fazer com que algo de muito bom suceda. Mas vamos continuar, portanto, analisando e estudando justamente este texto. Então, recordemos, este cavaleiro está montado sobre um cavalo branco,
é-lhe dado um arco e um diadema. Isto representa justamente vitória. E estamos aqui a ver, portanto, que existe não só vitória, mas existe também uma experiência de conquista. Vamos dar uma olhada num texto que encontramos no Evangelho, na Epístola aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, verso 23. Pedia-vos que não desmarcassem o texto de Apocalipse capítulo 6, porque dentro de instantes vamos voltar a ele, mas reparem aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 1, no verso 23, ele afirma. E reparem que esta afirmação é muito interessante e podemos dizer até que categórica, ousada até da parte do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, verso 23 diz: se na verdade, dirigindo-se Paulo aos crentes de Colossos, permanecerdes fundados na firme fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Reparem que Paulo apresenta esta garantia de que já nos seus tempos o Evangelho tinha sido pregado a todas as pessoas. Provavelmente o apóstolo Paulo estava aqui a usar de algum exagero, porque não existem evidências de que o Evangelho tivesse, por exemplo, sido levado até aos povos que viviam nas Américas, ou não existe evidência de que o Evangelho naquelas primeiras gerações de cristãos tivesse chegado até o sul do continente africano ou ido até as regiões onde vivem os povos aborígenes na Austrália e nos continentes, aliás, nos territórios do Oceano Pacífico. Mas a realidade é que o mundo civilizado de então, que eram essencialmente as nações que estavam ao redor geograficamente do mar Mediterrâneo, todas estas nações, todos estes povos que faziam parte do grande Império Romano, já tinham sido de alguma forma evangelizados já na primeira geração. Isto para mostrar que efetivamente o cristianismo no primeiro século era vibrante, era conquistador. Tinham, portanto, conseguido uma tarefa absolutamente improvável e inimaginável, que era levar uma mensagem, uma doutrina que era estranha, inclusive contra a cultura, ao mundo inteiro. E reparem numa coisa muito importante e interessante aqui. Hoje nós falamos do cristianismo e temos facilmente a imagem da cruz como um símbolo associado ao cristianismo. Mas nós não podemos esquecer que nos tempos dos apóstolos, a cruz era um símbolo de tortura, era um símbolo de vergonha. Uma família que tivesse uma pessoa que tivesse sido crucificada, era uma vergonha que acompanhava aquela família por gerações. Quando alguém se queria referir de forma desdenhosa a uma determinada família, dizia, aquela família é a família do tal que foi crucificado. Isto poderia ter sido há 2, 3, 4 gerações atrás, porque era uma marca muito negativa. E agora reparem, de forma completamente improvável, os cristãos apresentam-se como sendo seguidores de alguém que tinha sido crucificado, de alguém que tinha morrido da forma mais abjeta possível, no instrumento de tortura mais horrível que existia naqueles tempos, e faziam desta cruz um símbolo justamente da sua própria salvação. Isto era algo, diríamos assim, tão estranho e tão bizarro que chocava os gentios, chocava os gregos, a ponto deles acharem que os cristãos eram verdadeiramente loucos. Por esta razão, Paulo haveria de dizer que a cruz era, diríamos assim, um motivo de escândalo para os judeus e de loucura para os gentios, para os gregos. Porque eles olhavam para os cristãos e diziam, esta gente que segue um Deus que terá sido crucificado é verdadeiramente uma religião estranha, bizarra. Por outro lado, existia um conjunto de valores que o cristianismo ensinava e pregava, que estavam também em oposição àquela que era a forma de pensar do mundo greco-romano. Os romanos valorizavam a guerra como uma arte. Eles acreditavam, inclusive, que existia um Deus, dentre os vários que eles adoravam no seu panteão, que era o Deus da guerra. E
eles entendiam que a guerra era uma forma de ser e de estar que representava, inclusive, de alguma forma, a maneira, a vocação, por exemplo, do próprio povo romano. Foram os romanos dos primeiros impérios a terem exércitos grandiosos, bem organizados e militarmente muito bem armados, que eram exércitos permanentes. Pessoas poderiam fazer da profissão de soldado ou de mercenário, podiam fazer, portanto, de legionário, perdão, podiam fazer disso uma carreira profissional. São dos primeiros povos a que isto realmente acontecesse. E vamos encontrar, inclusive, os romanos a fazerem da guerra uma forma, diríamos assim, de prática constante ao longo do tempo, ao longo do ano. Não sei se sabem, mas a maioria, e isto inclusive até está presente, esta expressão está presente no Antigo Testamento, quando se diz a certa altura que quando era o tempo dos reis saírem à guerra. Portanto, normalmente os reis, nos tempos do Antigo Testamento, estamos a falar dos povos semíticos, eles dedicavam-se à guerra, normalmente entre o início da primavera até o final do verão, porque era o tempo em que os soldados, ou seja, os homens da nação, teriam alguma disponibilidade para ir lutar e também porque o clima era propício, efetivamente, a que os soldados pudessem dormir ao relento e as batalhas pudessem acontecer. Mas os romanos, vamos encontrar os romanos a batalhar em qualquer altura do ano. Eles lutavam na chuva, eles lutavam no inverno, eles lutavam na neve, lutavam no verão, na primavera, no outono. Porquê? Porque tinham um exército permanente. E valorizavam a guerra, efetivamente, como algo que deveria ser glorificado dentro da sua própria cultura. Mas agora vamos encontrar justamente uma nova religião que surge exatamente na altura em que o apogeu da cultura greco-romana tinha chegado ao seu clímax. Vamos encontrar um povo, uma religião, uma filosofia a ensinar que devemos dar a outra face quando nós somos ofendidos. Devemos estar disponíveis a caminhar com alguém 2 milhas se ele nos pedir para caminhar 1. E estes conceitos eram verdadeiramente, completamente invertidos em relação à cultura daqueles tempos. Mas, interessantemente, apesar de todos os obstáculos e de todas as dificuldades, o cristianismo chega aos principais grupos étnicos daquele tempo. É por esta razão que a Bíblia descreve, e de forma muito apropriada, o primeiro cavaleiro, que representa justamente a igreja do primeiro século, vencendo e sendo vencedor, porque esta efetivamente era a realidade do cristianismo. Sem dúvida, quando Paulo disse que o cristianismo a fé cristã tinha sido pregada a todo o mundo, ele não estava a exagerar, porque de fato a todos os lugares deveria ter-se chegado efetivamente a pregação do Evangelho ou as novas da salvação em Cristo Jesus. Bom, mas o texto vai continuar e nós vamos ver, portanto, que surge um segundo cavaleiro. Estamos agora já no verso 3. E diz: E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E este período, ou esta fase da história do cristianismo, corresponde exatamente ao período da igreja de Esmirna, que foi o período da perseguição, em que os cristãos foram perseguidos e martirizados. E reparem que a cor do cavalo é alusiva justamente ao tipo de suplício que a igreja haveria de sofrer. A cor vermelha, a cor do sangue. E a ordem que é dada a este cavaleiro é que, efetivamente, promovesse a guerra e que tirasse a paz à terra e que os homens se matassem uns aos outros. Vale a pena dizer que entre o ano 303 e o ano 313 da nossa era, no tempo do imperador Diocleciano, houve uma perseguição muito intensa aos cristãos, onde não existem estatísticas credíveis para mensurar o efeito que isto teve sobre os cristãos, mas a verdade é que devem ter sido assassinados
centenas de milhares de cristãos ao longo destes 10 anos. Ficaram conhecidos para a história as grandes festas, os grandes festivais em circos romanos, onde os cristãos eram colocados para serem devorados pelas feras. Muitas pessoas morreram, não só nestes festivais macabros, mas também morreram vítimas, diríamos assim, de suplícios e mesmo de decretos de morte, porque muitos cristãos, efetivamente, faziam questão de estar disponíveis para dar a sua própria vida pela causa, pelo Evangelho em que acreditavam. E a forma como os cristãos aceitavam de forma serena o martírio tinha que ver com o fato de que eles entendiam que, assim como Jesus tinha morrido por eles, não era pedir demais que eles mesmos entregassem a sua vida em favor do Mestre que os tinha resgatado das trevas para a luz da salvação. Não sei se sabem, mas a palavra martírio ou mártir vem da expressão grega que é martireu. E martireu é um verbo que representa o ato de testemunhar. E a pessoa que testemunhava de Cristo e da sua fé até ao limite de poder entregar a sua própria vida era, portanto, chamado uma testemunha, um mártir por excelência. E é justamente neste período que nós vamos encontrar alguns historiadores, entre eles um em particular, que faz esta afirmação de que o sangue de mártir era semente de cristão. Porque cada vez que uma pessoa morria e publicamente era notória o seu sacrifício, outros eram consternados, outros eram convencidos da fé destas pessoas e convertiam-se também eles mesmos ao cristianismo. Por esta razão, durante este período, o período do cavalo vermelho, existe um crescimento muito significativo do cristianismo. Embora muitos morressem, muitos fossem martirizados, muitos estivessem disponíveis a pagar com sangue o seu testemunho e a fidelidade a Jesus Cristo, existiam outros que se convertiam, ocupando o seu lugar e ampliando cada vez mais o número de cristãos. Este foi um período em que a igreja também cresceu bastante. E é interessante que nesta luta, nesta batalha entre o bem e o mal, a igreja também sai vitoriosa, embora saia de fato magoada, embora saia ferida. Mas agora vamos passar ao terceiro cavaleiro. E chegamos agora, portanto, ao verso 5. E o verso 5 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi uma voz, a voz do terceiro animal, que disse: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado um que tinha uma balança na mão. E o verso 6 diz: E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Bem, este terceiro período da história do cristianismo é aquele que vai desde o final da perseguição, que aconteceu no ano 313, até o ano 538 depois de Cristo. E a pergunta é, o que é que o ano 538 representa? Bem, deixem-me contar-vos aqui uma pequena história. Está bem documentado nos anais da história do cristianismo que este foi o ano em que finalmente se conseguiu implementar uma lei que tinha sido, de alguma forma, promulgada vários anos antes, em que se atribuía de forma definitiva a autoridade política e poder temporal ao bispo de Roma. Como é que se tinha chegado a isto? Bom, acontece que durante o século IV, portanto, mais ou menos durante os anos 300, após o período da perseguição do imperador Diocleciano, surge um novo imperador, o imperador Constantino, que, percebendo que era incontornável o crescimento do cristianismo, ele mesmo se alia aos cristãos, nominalmente se convertendo ao cristianismo. Há uma história muito interessante que é contada, que é quase uma lenda, diz que o imperador Constantino, em determinado momento,
recebe a visão de uma cruz, um pouco antes de uma importante batalha na qual ele haveria de estar envolvido, e quando ele vê esta cruz, alguém lhe diz: neste símbolo tu vencerás. E, efetivamente, aquela batalha é vitoriosa para Constantino e para os seus exércitos. E então, em reconhecimento, diz a lenda, a este importante acontecimento, o próprio imperador se converte ao cristianismo. Só que a história mostra algo diferente do que aquilo que a lenda afirma. A verdade é que nós vemos que a conversão de Constantino não é verdadeiramente autêntica, não é genuína, porque desde o início da sua conversão, o imperador romano, que tinha nascido pagão e vivido todo o tempo como pagão, vai fazer um esforço significativo no sentido de popularizar o cristianismo, fazendo com que ele, de alguma forma, se ajustasse a alguns dos elementos fundamentais do paganismo. E é por esta razão que nós vamos encontrar os templos romanos sendo cristianizados e adaptados justamente a igrejas cristãs. É por esta razão que nós vamos ver vários deuses pagãos sendo eles, de alguma forma, rebatizados ao estilo do cristianismo, para fazer com que, para aqueles que agora começavam, à semelhança do próprio imperador Constantino, a tornarem-se cristãos, não cristianizados por uma verdadeira experiência de conversão, não cristianizados por uma aceitação da pessoa de Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador, mas convencidos, talvez até por uma questão de moda, porque o cristianismo de um momento para o outro passou a ser a religião da moda, deixou de ser perseguida para passar a ser uma religião que era cool, que era interessante. Então, muitas destas pessoas, ao tornarem-se nominalmente cristãs, sentiam saudades daquilo que estava relacionado com as suas antigas práticas religiosas pagãs. E é este o esforço que Constantino, na popularização do cristianismo, vai tentar fazer, de aproximar o cristianismo do paganismo, já que muitos pagãos estavam a aceitar o cristianismo como uma religião oficial, uma religião que estava na moda. E com o fato de Constantino tornar o cristianismo a religião do Estado, agora acontece que a liderança religiosa cristã começa também a ser altamente valorizada. E o bispo, que era o pastor da Igreja de Roma, passa a ter alto prestígio. Porquê? Porque ele era o consultor, era a referência espiritual do imperador. E todas as pessoas que queriam, pela via religiosa, obter algum favor do Estado, recorriam efetivamente ao bispo de Roma. E agora, então, reparem, começa a surgir com o passar dos tempos, com o passar dos anos, uma ascensão do bispo de Roma em relação a todos os outros líderes religiosos da cristandade em todas as outras províncias do Império Romano, ou mesmo fora dele. E com isto, então, esta supremacia que a influência do bispo de Roma tem, leva-o muitas vezes a sentir a necessidade de ter algum poder que fosse além do simples poder religioso, do poder da autoridade espiritual. E então surge justamente um imperador que no ano 530 vai, portanto, determinar por um decreto que o bispo de Roma efetivamente haveria de ter poder sobre assuntos de natureza política e sobre natureza temporal. E desta forma assume-se, portanto, o bispo de Roma como o bispo dos bispos. Ele torna-se um superior aos seus pares e começa justamente a ser venerado como uma autoridade política, começa a ter, diríamos assim, um tipo de supremacia sobre os outros bispos e as outras igrejas começam, as várias igrejas espalhadas pelo Império Romano começam agora a obter, diríamos assim, ou a buscar algum tipo de benefício através do poder e da autoridade do bispo de Roma. Só que isto inicialmente não é aceito, porque Jesus deixou muito claro para os cristãos que Ele é a cabeça da igreja. Ele
é a cabeça do corpo e todos os demais membros do corpo devem ter uma relação de igualdade uns com os outros. Mas o que acontece agora no século VI? A partir de mais ou menos 530, começa a haver entre os membros da igreja que deveria ter como cabeça Jesus Cristo, começa a haver um dos membros da igreja que começa a ter uma saliência, uma autoridade superior. Se nós formos a Daniel capítulo 7, vamos encontrar este poder ascendente ser apresentado através da ponta pequena, que é descrito em Daniel capítulo 7, verso 25. Mas isto será um assunto que, quem sabe, estudaremos mais adiante. Mas o que é verdade agora é que, efetivamente, no ano 538, depois de alguma guerra, de alguma contestação dentro do cristianismo, porque isto não foi aceito facilmente, muitos cristãos disseram, não, nós não podemos ter uma autoridade superior que não seja o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Não podemos ter uma cabeça na terra. Isto levou algum tempo e, finalmente, depois de uma batalha onde foram vencidos dois povos que eram contestatários, eram cristãos, mas contestatários deste decreto, finalmente, então, estabelecem-se as condições para que a supremacia do bispado, do bispo, do pastor de Roma, possa assumir a sua superioridade. E surge então, justamente, a figura do papado, instituído como nós o conhecemos hoje, com autoridade e com a ascendência política e temporal como hoje existe. E agora então, queridos amigos, percebam o seguinte, este cavalo, este cavaleiro, que representa a igreja no seu conflito, ele é apresentado como tendo uma balança na mão, que representa justamente portanto, a tentativa de unir o poder político e o poder espiritual. Mas este cavaleiro, ele tem a balança na mão porque ele é um mercador. E o mercador é alguém que vende, e alguém que compra, alguém que estabelece relacionamentos, que negocia e que estabelece, portanto, compromissos. E é exatamente isso que acontece com a igreja cristã. Ela começa a estabelecer compromissos, começa a fazer cedências, começam a entrar práticas religiosas que não tinham nada a ver com aquilo que Jesus tinha ensinado. Começam a ser adoradas e veneradas estátuas nas igrejas cristãs de pessoas que tiveram vidas interessantes, vidas importantes. Começam a ser adorados os santos como intercessores diante de Deus. Assim como os pagãos adoravam determinados deuses que eram mediadores entre os homens e o Olimpo, entre os deuses principais como Júpiter, os cristãos começam também a venerar santos que entendem eles serem pessoas que poderiam interceder diante de Deus, quando, na realidade, a Bíblia nos ensina que nós temos apenas um único mediador, que é Jesus Cristo, e que só existe salvação para os homens em Jesus Cristo. Mas, reparem, esta mesma crença de que podem existir mediadores que intercedam diante de Deus, está fundamentada numa outra crença, ela mesma antibíblica igualmente, que é a crença da imortalidade da alma. Ou seja, se a Bíblia diz e ensina que o homem quando morre efetivamente, como diz em Eclesiastes no capítulo 9, que o ser humano quando morre, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu conhecimento apagam-se e ele fica em absoluto estado de inconsciência. Isto é contrário à ideia da intercessão por parte de pessoas que terão vivido no passado e que se acreditava que continuariam vivas no céu, quando na realidade a Bíblia ensina algo diferente. Inclusive a crença da imortalidade da alma e da recompensa imediata é algo que está contrário ao próprio ensinamento de Cristo, porque Jesus disse, quem crer em mim, ainda que morra, voltará a viver. E Jesus, na conversa que teve com Marta, explicou claramente que esta ressurreição dar-se-ia na altura da sua própria vinda. Marta, inclusive, testemunha isto, dizendo que ela sabia que o seu irmão haveria de ressuscitar no último dia, quando Jesus regressasse para pôr um fim à história do mundo. Agora, os cristãos começam a subverter um conjunto de crenças e de ideias de forma a que o cristianismo
assimila e absorve todo um conjunto de ideias que não tinham origem no cristianismo, mas sim no paganismo. Eram os pagãos que acreditavam que a pessoa, quando morria, ia ou para o céu ou para o inferno. Eram os pagãos que acreditavam na intercessão dos deuses diante do Deus principal. Eram os pagãos que acreditavam que deveriam ser adoradas estátuas, quando a Bíblia dizia que nós não devemos fazer estátuas para as adorar nem para venerar. E então começam a haver um conjunto de ideias, de práticas no cristianismo que levam efetivamente a que a igreja, que outrora tinha sido pura, como o cavaleiro branco, agora esteja enegrecida como este cavalo negro, este cavalo preto que é apresentado. Mas reparem ainda um elemento muito importante. No verso 6 diz que uma medida de trigo haveria de ser vendida por 1 dinheiro. A expressão dinheiro é uma tradução direta da palavra denário. Denário era a moeda que se pagava pelo salário do trabalhador por um dia, por uma jornada de trabalho. Entendia-se que 1 denário seria a quantidade de dinheiro suficiente para que uma pessoa pudesse pagar as despesas diárias da sua família. Mas reparem uma coisa interessante, é que diz aqui que 1 denário seria suficiente para comprar apenas uma medida de trigo. E esta medida de trigo considerava-se a quantidade de cereal necessária para que uma única pessoa pudesse se alimentar numa refeição. Estamos a falar aqui de uma medida de trigo altamente inflacionada. Ou seja, a descrição que é feita aqui do trigo ou do preço da cevada, porque a cevada era um cereal de valor inferior e vender 3 medidas de cevada por 1 denário era absurdamente caro. Portanto, isto implicava em que estamos a falar de fome. Só que, no contexto dos cavaleiros do Apocalipse, tudo o que é descrito aqui é de natureza simbólica. E estamos a falar não de fome física, mas de fome espiritual. E é exatamente isto que este período do cristianismo, que vai desde 313 até 538, é caracterizado. Um período de fome espiritual. Os cristãos que fizeram a igreja inflacionar, a igreja crescer, inchar aos milhares e milhares, não eram pessoas que estivessem alimentadas do verdadeiro pão que era Jesus Cristo. Não eram pessoas que estivessem alimentadas da palavra de Deus. Elas, na realidade, estavam subnutridas, elas estavam desnutridas, elas estavam secas. E a condição consequente de quem não se alimenta, qual é? Quem não come acaba por morrer. E é exatamente este o cavaleiro que nós vamos ver a seguir, o cavaleiro que aparece descrito no verso 7. E diz então, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E eis um cavaleiro amarelo, aliás, eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha nome de morte. E o inferno, ou outras traduções, outras Bíblias dizem, a sepultura o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, à espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Esta descrição é assustadora, mas se nós entendermos que esta descrição está associada a elementos propriamente ditos simbólicos, vamos perceber que ela é uma representação precisa do que tinha acontecido neste período da história do cristianismo. O cavalo amarelo, montado pela morte e seguido pela sepultura, representa o período que vai desde 538 até o ano 1517. E por que o ano 1517? Já entendemos que 538 é o período em que começa oficialmente a supremacia papal. 1517 é o ano que foi, diríamos assim, marcado pelo desenvolvimento da Reforma Protestante. Foi neste ano que Martinho Lutero pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses nas quais ele contestava muitas das arbitrariedades que o
cristianismo da sua altura estava a praticar, fazendo com que a religião cristã se tornasse uma verdadeira abjeção, uma coisa bizarra em relação àquilo que era a doutrina bíblica. O cristianismo estava tão modificado, estava tão alterado em relação ao Evangelho, que o cristianismo daquele tempo parecia uma outra religião em relação àquilo que Jesus tinha vivido e tinha ensinado os seus discípulos. Era como se verdadeiramente o cristianismo tivesse morrido. A verdade é que a descrição que é feita aqui de que a morte seguia justamente este cavaleiro, ou este cavalo, e que lhe tinha sido dado poder para matar uma quarta parte da terra. A morte espiritual não era apenas uma realidade fictícia, era também uma realidade literal. Nós não podemos esquecer que foi durante este período que foram instituídas formas dos cristãos perseguirem outros cristãos que não estivessem em sintonia com o conceito geral aceito pela maioria. Foi nesta altura que, por exemplo, que se faziam os autos de fé promovidos pelos tribunais da Inquisição. As pessoas que acreditavam na Bíblia e que a ensinavam eram muitas vezes acusadas de heresia, quando hereges eram aqueles que os condenavam, quando hereges eram aqueles que faziam parte da maioria. Muitas pessoas que procuravam viver o cristianismo eram perseguidas e eram presas justamente por estarem a perturbar a consciência dos povos. E isto aconteceu durante grande parte da Idade Média. É por esta razão que a Bíblia diz que haveria morte. Mas a Bíblia diz ainda que isto resultaria em fome, e a fome em pestes, e as pestes também em perseguição por parte das feras. É interessante perceber que, na Antiguidade, quando uma nação ou quando um povo era destruído e eram mortos os homens e despovoadas as áreas daquele país, o que acontecia logo em seguida, efetivamente, era isto. Depois das batalhas sangrentas, o que ficava realmente era a fome. Porque não havia quem colhesse os frutos do campo, não havia quem cultivasse os campos, e junto com a fome as pessoas enfraqueciam e as doenças proliferavam. E com a morte das pessoas que tinham estado na batalha, com a morte consequente pelo empobrecimento, pela fraqueza das nações, havia, portanto, uma desertificação dos campos e dos territórios. E aí os animais ferozes tomavam conta novamente daqueles lugares que outrora tinham sido ocupados e tinham sido urbanizados. É por esta razão que a Bíblia descreve justamente esta situação. Mas era precisamente a mesma coisa que estava a acontecer também em termos espirituais e também em termos literais, com muitos povos, com muitas comunidades cristãs que se afastaram da verdade. E quando nós estudamos a história da Idade Média, é justamente este cenário que nós encontramos. Mas, queridos amigos, a verdade é que ao chegarmos ao período justamente do século XVI, quando agora surge a reforma protestante na Alemanha e em outros países que na Europa começam justamente as mentes pensantes a revoltarem-se contra a opressão religiosa, a opressão apóstata que estava a existir no cristianismo, eis que Deus está pronto para reverter de alguma forma aquele estado de morte. E na próxima semana nós vamos ter efetivamente a oportunidade de ver como Deus de alguma forma vai reverter esta situação. A grande lição que nós podemos aprender nesta noite é exatamente esta. Uma história pode começar bem, com um futuro glorioso, com perspectivas fantásticas. Mas infelizmente as coisas podem se deteriorar. Os problemas podem vir e tornar completamente deslustrosa aquelas que pareciam ser as possibilidades para o crescimento e o desenvolvimento de um determinado projeto. Podemos nós, muitas vezes na nossa vida, sentir que tínhamos sonhos bonitos na nossa vida, mas que aparentemente as coisas não deram certo. Um problema familiar, uma crise financeira, uma fatalidade na vida de alguém, uma doença, o que quer que seja. Mas nós não podemos esquecer que assim como a história da igreja cristã
embora tenha passado por um período de quase morte, Deus reverteu as circunstâncias. Deus pode reverter qualquer problema, por uma razão muito simples, porque todo o poder está nas mãos de Deus. E por isso devemos confiar e estar disponíveis para deixar que Deus verdadeiramente seja o Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, queridos amigos. Que Deus o fortaleça, querido amigo e prezado irmão, com esta certeza de que não importa quais as dificuldades, o Senhor está disponível para reverter qualquer dificuldade e fazer com que mesmo as coisas mais complicadas possam se transformar em motivo de honra e glória para o seu nome. Que Deus nos abençoe com esta esperança. É a minha oração. Amém.